Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol, e agora é hora de conferirmos quais são as novidades do portal da Prefeitura de Fortaleza. Quem traz as informações é Ana Cláudia Andrade. Oi, Claudinha. Oi, Rogério. Oi, você que está em casa, vem comigo que agora nós vamos ver todos os destaques do portal da Prefeitura de hoje. Eu começo com a notícia muito boa. Você já imaginou ver a cidade toda arborizada, toda verde? Esse é o intuito de um programa que foi lançado ontem lá no Bosque do Paço Municipal. O prefeito fez uma transmissão através das redes sociais, está aqui ele junto com a equipe, que chama o programa Fortaleza Mais Verde. A iniciativa irá implantar corredores cicloviários verdes e microparques urbanos na capital. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês porque o programa está apoiado nesses dois eixos. Aí a matéria traz informações sobre o programa. Aqui a gente tem uma apresentação que eu acho que vale a pena você dar uma conferida. Vamos mostrar aqui um pouquinho, ó. Dentre todas as informações que vêm antes sobre o programa, sobre a situação do verde aqui na capital, tem também essas fotos que mostram um antes e um depois de como vão ficar as ciclofaixas depois que as árvores forem plantadas. Ó, aqui a gente tem o antes e aqui o depois. E essa iniciativa, vamos voltar lá para a matéria, meninos? Essa iniciativa tem exatamente o intuito, ó, do Ciclo Mais Verde, que é a completa arborização das principais ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza, com o objetivo de proporcionar maior conforto térmico aos ciclistas. Vocês viram que com as plantas, com as árvores, né, a ciclofaixa ela fica praticamente toda na sombra, justamente para levar um pouco mais de conforto. E o outro eixo são os microparques urbanos, que é o segundo eixo do programa, que quer transformar áreas verdes públicas em pequenos parques urbanos. Como é que isso vai acontecer? Com algumas mudanças que vão ser efetuadas nessas áreas, como, por exemplo, deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Vão ter várias programações, depois vocês podem dar uma olhadinha, mas as principais mudanças são essas, ó. Uma iluminação específica, gradis, totens, acessos adequados, dentre outras mudanças, tudo isso para atrair o público para essas áreas verdes que vão ser transformadas, para a população realmente ocupar esses espaços. Então, dá uma olhadinha na matéria, ela está completa, você pode ver lá a apresentação do programa também. Nossa segunda notícia agora é sobre habitação, mais uma boa notícia. Novas famílias serão incluídas no processo online de regularização fundiária. São 560 novas famílias, gente, de 4 bairros daqui da capital, que vão iniciar os processos de titularização nessa semana, que nada mais é do que dar a essas pessoas o papel da casa. Aqui a matéria vem explicando direitinho como é que esse processo vem acontecendo de forma online, desde que começou a pandemia da Covid-19. E aqui diz, ó, a expectativa é de que 2.680 famílias de 8 comunidades sejam contempladas pelo projeto online de regularização fundiária. Até agora, nessa semana, algumas famílias foram cadastradas, essas 560 novas famílias, do bairro Dom Lustosa e do Novo Lar, que fica lá no José Walter, e também Portelinha e Dendê. Então, esses são os 4 que serão contemplados, mais 560 famílias recebendo esse papel. Aqui tem mais informações sobre o projeto online, se você quiser ficar por dentro também. Vamos à terceira notícia agora. Uma notícia sobre emprego. Cine Municipal de Fortaleza oferta 287 vagas de trabalho. Se você não conhece ainda esse tipo de serviço que é oferecido pelo Cine, são vagas de trabalho, você entra lá no site, tem uma outra proposta interessantíssima, que é o aplicativo, ó, o aplicativo Cine Fácil, que você pode baixar e fica mais fácil. Todo dia você vai lá, abre o aplicativo, olha as ofertas de emprego que tem, e aí aqui na matéria traz todas as informações de quantas vagas são ofertadas, ó, essa semana 287 vagas de trabalho em Fortaleza, que vagas são essas, quantas vagas há para cada função, tudo aqui é fácil. Baixa o aplicativo Cine Fácil, mas você também tem a opção de mandar o seu currículo para o e-mail. Basta você acessar a matéria que tem dizendo lá tudo direitinho. Eu aproveito e te convido para dar uma passada pelo nosso site, fortaleza.ce.gov.br, para você observar todas as ações que estão sendo desenvolvidas pela Prefeitura de Fortaleza através das secretarias. E aproveite e dá uma passadinha também nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, @TV Terra do Sol. Um beijo, amanhã eu tô de volta. Obrigado, Rogério. Claudinha. Até amanhã, então.
Vamos seguir agora com notícias de Fortaleza, falando sobre cultura, né? O setor cultural aqui na capital está com obras importantes em execução. As intervenções vão fazer a diferença na requalificação do patrimônio da cidade. São os casos do Passeio Público, Estoril, Praça do Teatro José de Alencar e o Complexo Cultural Vila das Artes. Confira os investimentos feitos nos atuais equipamentos. A preservação do patrimônio histórico da capital cearense é uma das atribuições da Prefeitura de Fortaleza. Atualmente, diversos equipamentos culturais passam por obras de reforma e restauro, como é o caso da Praça dos Mártires, também conhecida como Passeio Público, da Praça do Teatro José de Alencar e do Parque da Liberdade. Eu vou fazer um panorama geral das obras que acontecem atualmente na cidade de Fortaleza, por meio da Prefeitura, que passaram pela análise e orientação da Coordenação do Patrimônio Histórico. Dentre elas, nós temos a da Praça do José de Alencar, do Parque da Liberdade e Passeio Público. Essas três, o foco primordial foi na conservação e restauração dos elementos históricos, ampliando a visão da importância de manter a memória da cidade de Fortaleza pelos seus elementos, pelo seu detalhe. As obras que estão acontecendo na Praça dos Mártires, mais conhecida popularmente como Passeio Público, essa é uma obra bastante significativa, com elementos e serviços nunca feitos antes. São serviços que englobam o paisagismo, todo um novo paisagismo para aquela praça, um novo sistema de irrigação, baseado todo em plantas nativas, criando ambientes propícios ao lazer, com áreas de piquenique, áreas de sombra para descanso, encontros. Também estamos fazendo toda a recuperação e manutenção do mobiliário urbano existente lá, como bancos, lixeiras, postes de iluminação. Na praça estão 14 esculturas, dentre elas 2 em ferro fundido, 2 em liga de cobre fundido, 4 em argamassa cimentícia e 6 em cimento armado. No início realizou-se os diagnósticos, fichamentos, que identificaram o estado de conservação das peças e também as prospecções de cores, que evidenciaram as diversas camadas de tintas que foram anteriormente aplicadas. Foram removidas várias camadas de tinta sobre as estátuas. É importante salientar que essa ação de preservação de memória fortalezense por parte da Prefeitura de Fortaleza tem desempenhado um papel preponderante no contexto cultural da cidade, quando suas ações se realizam em benefício da população, despertando nela um olhar crítico e preservacionista quanto ao seu patrimônio histórico, artístico e cultural. 3 grandes obras importantes para o patrimônio histórico e áreas importantíssimas da cidade de Fortaleza são elas o Estoril, o Parque da Criança e a Praça do José de Alencar. Nós estamos nesse exato momento em obras com elas. 2 delas em obras bem avançadas, já com o prazo de finalização agora para o segundo semestre, entre setembro e novembro. E a Parque das Crianças foi uma obra iniciada há pouco tempo e essa tem um prazo bem mais estendido até o ano que vem. Além de contemplar praças históricas da capital cearense, as obras contam ainda com a reforma do Estoril e do Complexo Cultural Vila das Artes, que inclui a Casa do Barão de Camusim. Nas edificações nós temos intervenções acontecendo no Estoril. Essas intervenções são mais focadas na adequabilidade desse espaço para o uso, assim como também uma manutenção que está sendo executada na Casa do Barão de Camusim, que possibilita aí um uso e também uma vida útil mais ampla desses espaços. Para além disso, nós temos as intervenções que ocorrem nas vias, permitindo um roteiro, uma interligação desses espaços históricos da cidade de Fortaleza, que acontecem na Avenida Desembargador Moreira, na Rua dos Tabajaras, já aconteceu também no entorno do Instituto do Ceará, como ali próximo à Igreja do Carmo. Então, tudo isso pensado na população se apropriar desses espaços de memória e ela por si só fazer esse roteiro e vislumbrar o que a Fortaleza tem a lhe oferecer. Com auxílio de uma empresa de arquitetura, foi elaborado um estudo de readequação do espaço no intuito de rever problemas de ordem estrutural, mas também de melhoria na ocupação dos espaços da vila. Além desta necessidade interna, éramos cobrados pela sociedade espaços mais adequados para as aulas, como também para o estar na vila. Ao juntar todas estas deficiências e solicitações, a reforma foi inevitável e o projeto foi aprovado. A Vila das Artes vai ficar linda e aconchegante para os que ali trabalham, para os que ali estudam
e para os que ali nos visitam e assistem à nossa programação. Fica o convite para após a reforma e convívio social pleno, que nos visitem. Que são cantos históricos que no passado foram extremamente frequentados por toda a população de Fortaleza, também pontos turísticos da cidade de Fortaleza, que o prefeito Roberto Cláudio vai devolver toda a requalificação e todo o novo ambiente para a ocupação de forma correta da cidade de Fortaleza. E para falar mais sobre essas intervenções, nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Cultura de Fortaleza, Gilvan Paiva. Ô Gilvan, mesmo em tempos de pandemia, aí, onde um momento em que as atividades culturais tiveram que ser paralisadas, né, as atividades aí presenciais, aí com aglomeração, a Prefeitura tem trabalhado para finalizar essas melhorias desses equipamentos que a gente mostrou na reportagem, aí, que são muito importantes para a cidade e que vão dar realmente uma condição melhor para que o fortalezense tenha acesso às atividades culturais da cidade, né? Essa dinâmica que a cidade alcançou, né? Essa dinâmica de reformas, né? de restaurações, ela tem uma relevância muito grande para a vida urbana, para a vida das pessoas, né? Nós estamos falando aqui nessa matéria muito bem construída, né? Uma matéria que espelha muito esse trabalho, né? É uma matéria que fala de equipamentos históricos da cidade, né? Nós estamos falando de praças que se funde com a própria memória da cidade. Nós estamos falando do passeio público, nós estamos falando da Praça José de Alencar, né? Nós estamos falando de equipamentos que têm uma tradição, têm uma história, né? Tem uma relevância muito grande desse ponto de vista, né? Então, assim, falar desses espaços é falar, sobretudo, da ocupação dos espaços públicos, né? E do que isso representa para a vida das pessoas, para a sua dinâmica cotidiana de trabalho, né? De lazer, né? De encontro no cotidiano. Então, isso é muito importante, que essas praças, são praças, algumas delas praças históricas, né? Que estão sendo agora reformadas, restauradas, entregue à população nesse segundo semestre, até o próximo ano. Então, a gente fica assim, muito satisfeito de poder participar desse processo inteiro. Acho que o esforço que está sendo feito por parte da gestão do prefeito Roberto Cláudio, ela é, de certo modo, em alguns momentos, histórico. E a gente vai conversar mais sobre isso, inclusive, quando falar de alguma dessas obras, porque eu vou explicar por que é histórica essa questão, mas principalmente porque quando a gente iniciou as atividades na Secretaria Municipal de Cultura, a gente tinha uma informação muito valiosa, né? Essa informação, Rogério, era muito valiosa porque quando foi perguntado, uma pesquisa que foi realizada pelo município, e foi perguntado onde é que as pessoas viam a cultura da cidade, né? O indicador que mais aparece, né, a manifestação que mais aparece nessa resposta, né, como resultado dessa pergunta, é exatamente a praça pública, né? Então, para os fortalezenses, eu acho que isso ainda deve estar muito atual, né, porque essa é uma pesquisa do período do início da gestão, ou do meio da gestão, né, identifica que a praça é o lugar onde as pessoas identificam a cultura, né? Então, isso é uma reflexão muito importante, porque, em geral, a gente identifica as atividades culturais com equipamentos, né, com locais físicos. Mas a praça, antes de tudo, além de um lugar físico, né, tradicional da vida das pessoas, do encontro, né, a praça também é essa referência, né, da sociabilidade, né, das conversas, né, da trocas de informação, onde as pessoas, na verdade, ainda com todo esse tempo que a gente vive, né, de muita modernidade, de muitas estratégias tecnológicas, de muito equipamento, de muitas possibilidades e oportunidades, ainda assim a praça tem essa importância. Ô Gilvan, a gente estava conversando aqui fora do ar, antes de começar esse bloco, e a gente fazia uma referência ao centro da cidade, onde estão localizados aí 2 desses equipamentos que estão recebendo intervenção, no caso a Praça José de Alencar, onde está o Teatro José de Alencar, e o Passeio Público. No centro, nós temos um outro exemplo de praça que recebeu já obras de requalificação e que recebe também atividades culturais, como é o caso da Praça do Ferreira. A melhoria desses equipamentos também vão ajudar bastante na iniciativa da Prefeitura de reocupar, de promover, fazer com que o fortalezense, o turista em geral, também reocupe o centro da cidade em horários alternativos, que não seja só no horário do comércio,
através das atividades culturais. Você citava para mim o caso da virada cultural que foi realizada ali na região do centro, foi um sucesso de público, né? Então, eu acho que assim, você está chamando, Rogério, uma coisa muito importante para a reflexão de todos nós, é que a atividade cultural na cidade de Fortaleza, que hoje é muito intensa, né, alcançou um volume muito grande, resultado desses 8 anos da construção de um calendário permanente de atividades culturais, que impactou e vai impactando, né, nos diversos pequenos negócios, nos diversos empreendimentos, na economia criativa da cidade, na atração do turismo na cidade, porque o turista passa a ver a cidade com a sua história viva, né? E uma das estratégias que eu acho que teve mais êxito nesse processo até agora tem sido a ocupação do espaço público. Então, nós fazemos uma atividade cultural no município de Fortaleza, a Prefeitura de Fortaleza, a Secretaria Municipal de Cultura, realiza uma ação muito de ocupação do espaço público, né? Nós realizamos no início da gestão, nesse segundo mandato, um programa chamado Bom de Fortaleza, que era, entre outras coisas, ocupar o espaço público, né? Se a gente observa a virada cultural que nós fizemos, uma virada cultural de 40 horas, né, de atividade ininterrupta, que ocupou todos os principais equipamentos do centro da cidade, a começar ali pela Praça do Ferreira, passando pela Praça dos Leões, seguindo ali pelo Raimundo dos Queijos, né? Um conjunto de atividades foi realizado ali pelo Centro Teatro São José, né, Vila das Artes, ou seja, esse conjunto de equipamentos, né, ao mesmo tempo se associando às praças, né, recepcionam uma movimentação cultural, o que mostra a força, não apenas econômica, mas a força de atração cultural, né, o potencial que tem o centro da cidade para realizar essas atividades. Então, uma marca da nossa ação cultural tem sido a ocupação do espaço público. Eu acho que o espaço público ainda é a principal chave de bem-estar social da cidade, né? Porque para aquele fortalezense que não conhece, às vezes, nenhum equipamento tradicional da cidade, mas ele conhece a sua praça, a sua vizinhança, ele sabe construir relações ali, né? Então isso é muito importante que a ação cultural, assim como a ação das políticas públicas em geral, elas ocupem as praças públicas. Que a ocupação de praça significa bem-estar público e convivência. Acho que mais convivência social, desse ponto de vista, atravessada pela arte, pela cultura, né, pelas ações com a juventude, pelas ações com as crianças, isso é fundamental para que a gente alcance um patamar que é fundamental em qualquer projeto de cidade, né? Que é um projeto de construção de uma boa cidadania, é essa convivência cultural, né? Essa convivência afetiva com a cidade e com a sua memória, né? Então, acho que o centro e as reformas que nós estamos falando aqui, elas cumprem esse grande objetivo, tornar a praça, né? Entregar a praça para a sua população. Então, acho que isso é uma chave muito importante, que eu acho que foi uma marca muito forte da ação cultural do município. Quer dizer, o calendário nosso não é apenas um calendário de espaços físicos determinados, que são fundamentais, são importantíssimos para que aconteça, né? Mas a praça pública, né? Basta ver que nós temos, já citei o Bom de Fortaleza, que foi essa experiência, mas nós tivemos várias outras ações ao longo da gestão. A virada cultural foi uma expressão disso, do potencial que a gente tem de ter 40 horas de atividades culturais envolvendo música, né, envolvendo várias atividades e outras linguagens da ação cultural da cidade, e principalmente a gente compreendendo, por exemplo, a força que tem um carnaval, né, que talvez seja assim, o ponto mais alto que a gente alcança na ocupação do espaço público, né? Então isso é uma questão muito importante. Então, assim, o bom uso da praça é a expressão também de como a sociedade se enxerga, como é que ela aposta nessa sua construção, da sua solidariedade também. Eu acho isso é fundamental. E Gilvan, uma praça requalificada com um mobiliário urbano moderno facilita muito mais para que esses eventos realizados, esses eventos culturais, tenham sucesso, né? Porque a partir do momento que você vai ter à disposição, por exemplo, uma praça José de Alencar, que é onde está localizado ali o Teatro José de Alencar, totalmente qualificada, com atrativos visuais ali para o público que comparece, que vai visitá-la, você realizar um evento cultural, o respaldo é muito maior. Não tenho dúvida que a gente está dando ênfase na ação cultural, mas não tenho dúvida que uma ação cultural realizada em uma praça bem estruturada, uma praça bem organizada, né, e essas reformas elas trazem isso, elas são reformas que muitas delas têm estruturação, reestruturação de reinstalação de piso, tem, na verdade, uma nova iluminação, né?
você tem pintura, você tem um conjunto de mobiliário que são colocados ali, ou seja, você dá uma visibilidade, né? Você tem restauro, né, de esculturas, por exemplo, como a gente vai ver no passeio público, tem restauração de esculturas ali importantíssimas para a cidade, né? Ou seja, esse esforço todo não só de embelezamento da cidade, mas ela também de dar uma vitalidade à praça, de estabelecer novas estruturas na praça, até como sistema de irrigação, que favorece um paisagismo adequado, você então dá uma outra beleza de qualidade, mas é uma beleza muito vinculada a um novo uso da praça, né? Um uso que é um uso que transforma a cidade mais acessível, né? Eu acho que esse aspecto é importante. Você vai ver, por exemplo, a intervenção que acontece hoje no entorno do Teatro José de Alencar, na Praça José de Alencar. É importante que o fortalezense saiba que também ela faz parte de uma grande estratégia de recomposição dessa paisagem urbana do centro, que eu acho que tem como carro-chefe a própria Estação das Artes, né? Que é aquele investimento acho que ficou aí, não tenho aqui esse valor exato, mas se falava assim em torno de 80 milhões, que era um investimento do próprio governo do estado, que iria fazer uma grande intervenção naquele grande corredor, né? Que naturalmente a gente tem o chamado corredor histórico da cidade, né, do centro, que você vem ali, sobe da Praia de Iracema, né, pega ali o Teatro São José, segue na direção do passeio público, avança na direção ali da Praça da Estação. Aquela área ali, né, e a sua estação, a chamada Estação das Artes, vai ter uma grande praça ali, uma pinacoteca, vai ter uma grande estruturação ali, o que segue na direção do próprio Teatro José de Alencar e da Praça José de Alencar. Então isso vai ser um grande complexo cultural, artístico, né? Então imagine que a importância dessa obra da Praça de Alencar, porque ela é uma obra também de caráter estruturante, né? Porque a Praça de Alencar é, entre outras coisas, uma praça de grande encontro, de grandes ações das cidades sociais, culturais, e vai ter uma reforma muito fundamental ali, está acontecendo já, né? A nossa informação da própria Secretaria de Infraestrutura, a própria matéria já vai dizendo isso, é uma obra ainda de previsão de entrega no segundo semestre, né? Entre setembro e novembro. Então, nós temos aí um grande, de certo modo, encontro da cidade com seus equipamentos mais importantes e históricos. Então, ok, Gilvan, eu vou pedir um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui sobre essas intervenções em equipamentos culturais no centro de Fortaleza. A gente vai detalhar um pouco mais aí de como é que estão essas intervenções. Vou ao intervalo e volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a Praça José de Alencar, onde está localizado o Teatro José de Alencar, um importante equipamento cultural da cidade, está em reforma e tem investimentos de R$ 3.200.000. As obras já estão com 60% dos serviços realizados e tem previsão de entrega para o início de outubro deste ano. E também o caso do novo passeio público, que também será entregue neste segundo semestre. Nós voltamos a conversar com o secretário de Cultura de Fortaleza, Gilvan Paiva. O secretário, em relação à Praça José de Alencar, nós temos aí o Teatro José de Alencar, que é um importante equipamento cultural da cidade, referência, ponto turístico, né, de visitação. Né? Você tendo ali uma praça completamente requalificada, valoriza não só o equipamento cultural, como também atrai novos visitantes que irão para a praça não só ali com o objetivo de ir ali para o centro para fazer uma compra, mas para visitar realmente o equipamento, né? Sim, eu acho que essa sua observação sobre, inclusive, as intervenções no centro, elas são muito importantes, porque o centro ele tem um conjunto de intervenções previstas para ali, né, de grande porte. Eu falava da Estação das Artes, né, do governo do estado, eu falava das ações que já ocorrem ali por meio da ação da Prefeitura Municipal. Nós temos, por exemplo, uma referência nesse corredor importante que foi a entrega, né, restaurado, né, do nosso Teatro São José, que é um patrimônio cultural de grande relevância, que estava há alguns anos desativado, então houve uma reforma ali valiosa, de grande importância cultural. Então o teatro foi novamente entregue à cidade, o Teatro São José. Nós temos agora a própria reforma do passeio público, é uma das reformas mais aguardadas e ao mesmo tempo de mais importância e de mais impacto no conjunto da obra, porque normalmente o passeio público tinha tido reformas outras em outros momentos, mas essa reforma agora é uma reforma, eu diria, de talvez um dos maiores impactos, ou de maior impacto até para algumas pessoas, porque ela vai ter não apenas uma pintura tradicional, né,
um embelezamento tradicional, mas ele vai ter reforma de piso, né? Ele vai ter um novo paisagismo, né? Vai ter alterações na mureta, né? Do entorno do próprio passeio público. Nós vamos ter ali restauração das esculturas que ali tem. Nós temos ali, por exemplo, hoje um trabalho de restauro que está sendo realizado ali nas 14 obras que ali estão, né? Inclusive sob a supervisão do IPHAN. Então, é uma construção muito importante naquele espaço, que é um dos espaços mais tradicionais da cidade, um espaço histórico da cidade, e não só apenas por ser um espaço histórico, mas porque é um espaço que tem um uso extremamente importante, não apenas por ter um restaurante ali, mas muitas ações culturais, né, do município se realizam ali. Carnaval, nós realizamos ali um carnaval de criança maravilhoso, né, de famílias, de encontro de pessoas, de famílias ali naquele espaço. Ou seja, o valor histórico daquele espaço é um valor que está sendo novamente agora entregue de forma completamente modificada, no sentido assim da sua restauração, da sua reforma. Então o impacto é muito grande. Quer dizer, você pode ao mesmo tempo ter um equipamento daquele, que é uma praça pública, né, ao mesmo tempo restaurado, entregue na sua melhor forma, né? Então isso é muito importante para a gente. Nós estamos assim muito satisfeitos com esse trabalho que está sendo realizado ali, porque ele não envolve apenas uma reforma tradicional, mas ele ali tem um apego, né? Tem um afeto, um trabalho assim, muito minucioso, muito qualificado, muito competente da restauração das obras que ali estão, né? Então isso é muito importante, porque isso agrega a história de várias obras de arte históricas, né? Da nossa produção universal até. E isso é muito importante porque o fortalezense tem um contato também com o que representa o passeio público, né? Não apenas pela sua história que foi vivida ali, né? História que atravessa o século. Então é muito importante a entrega desse equipamento, né? Então isso se associa com a própria Praça José de Alencar, né? Por todo esse histórico que ali representa também. Então são praças de um valor destacado, né? Então nós temos ali o passeio público, nós temos a Praça de Alencar, nós temos o Parque da Liberdade, o famoso, né, Parque da Criança, mais conhecido pelos fortalezenses. O Parque da Liberdade também está em obras, também todo um trabalho ali, inclusive por meio de um concurso realizado, né, um trabalho minucioso que já está em curso, que vai organizar aquele espaço, que é um espaço assim, de muita afetividade da cidade, de muito afeto da cidade, né, de história das famílias da cidade de Fortaleza. Então são praças que têm um valor simbólico, histórico, e que elas estão sendo entregues para um novo uso. Porque a gente sempre insiste que a praça tem um valor histórico da sua ocupação, do seu uso, e principalmente porque esse uso é um uso que possibilita as pessoas reocupar esses espaços, né? Eu acho que o passeio público é um exemplo, né, muito característico disso, de uma área antigamente, num certo momento da sua história, degradado, recuperado, continuado né, de forma muito bem cuidada do ponto de vista da manutenção na gestão do prefeito Roberto Cláudio, e agora recebe essa reforma que é uma reforma talvez de conjunto, né? É uma reforma que seja uma das reformas de maior impacto histórico, né, do próprio passeio, porque historicamente, insisto, ele tem sido reformado de forma parcial, né? Ele nunca tinha recebido uma reforma assim de conjunto, né, mais amplo do próprio espaço, né? Então, isso, desse ponto de vista, é importante que o fortalezense compreenda isso. É a maior reforma do ponto de vista de conjunto do que está sendo feito, né? Piso, restauro de esculturas, né? De todo esse paisagismo, né? Todo esse formato que vai sendo desenhado ali, vai sendo reformado, permite um novo uso, um uso mais naturalmente que adequado, o melhor uso que for necessário para a população de Fortaleza vir ao passeio público e possa ali se reencontrar com a sua história num espaço de extrema, né, beleza e também de muito agradável, né, muita sombra daquelas árvores, né? Então, assim, isso é muito importante para a vida da cidade. O próprio passeio, o próprio Parque da Liberdade, que é o passeio... Parque da Criança, também de natureza histórica, né, com essa reforma, também vai permitir isso, porque vai dar um uso também novo, lá além de piso que está sendo feito, né, restauração dos equipamentos que ali estão, ou seja, é uma nova configuração no centro da cidade. Eu acho que está bem colocado, né? Quando você pega, por exemplo, passeio público reformado, Praça José de Alencar, né, reformada e entregue as duas nesse segundo semestre. Parque da Liberdade, que é o Parque da Criança, entregue no próximo ano. Essas três são praças muito simbólicas, né, do centro da cidade, e expressa muito isso que você tem falado.
né, associado às obras da própria Estação das Artes, né, naquele corredor ali, expressa a força e a pujança econômica, cultural, né, e de atração da população, né, para a sua história, que é o centro da cidade. Quando você olha, por exemplo, ali, eu sempre classifico que essas 4 praças, Praça do Ferreira, né, Praça de Alencar, o próprio Passeio Público e o Parque da Criança, são ali colunas, né, de uma história, né, fundamental para que o fortalezense se reconheça. Então, é uma intervenção, esse conjunto de intervenções feito pela Prefeitura de Fortaleza, com a supervisão, a articulação, não apenas da Secretaria Municipal de Cultura, mas da Secretaria de Infraestrutura, com a parceria do IFAM, né, especialmente nesses espaços que tem um tombamento federal também, porque alguns desses espaços têm tombamento federal e municipal, né, estadual, alguns também. Ou seja, essa estruturação é que é fundamental para que você estabeleça uma coisa que é central, que é a preservação do patrimônio, né, da memória e desses espaços históricos pela cidade. Então isso é fundamental, é uma linha de muita importância, de muita centralidade, né, que nós temos abraçado como uma prerrogativa de gestão, mas também por cidadania, por compreender a importância que isso tem para o fortalezense. Agora, Gilvan, em relação à Praça José de Alencar, é um ponto que eu gostaria de destacar com você. A secretária de Infraestrutura de Fortaleza, Manuela Nogueira, já esteve aqui conversando com a gente aqui na TV Terra do Sol, e ela me falou que uma das intervenções, além da melhoria da iluminação, os aspectos paisagísticos da Praça José de Alencar, será instalada uma fonte luminosa lá, que inclusive terá apresentações com música, serão instalados alto-falantes por debaixo dos bancos da praça, o que vai permitir espetáculos para as pessoas que visitarem. A Praça José de Alencar, ela muda o perfil dela, que até então era muito da ocupação ali dos ambulantes, venda, comércio, mas ela passa agora com essa requalificação a ser mais um equipamento para visitação mesmo, para a ocupação da comunidade, e isso para a cultura é excelente, porque o setor cultural ganha mais uma praça para a realização dos eventos, como já acontece hoje, não só no Passeio Público, como também na Praça do Ferreira, que são bastante utilizados para os eventos, para o calendário cultural da cidade, né? Não tenho dúvida, eu acho que essa intervenção na Praça de Alencar, como de resto no Passeio Público, na própria Parque da Criança, que é o chamado Parque da Liberdade, todas essas intervenções, elas demonstram isso, a força do centro, né, essa novidade das intervenções de uma forma muito impactante no centro da cidade, né, e principalmente considerando que o centro ele já era uma força econômica muito relevante, fundamental na cidade de Fortaleza. E você tem, por exemplo, ali na Praça José de Alencar também a chegada da Câmara Municipal, né, que a gente não pode deixar de observar. Ali naquele espaço também, onde funcionou o antigo Hotel Lorde, né, ali também vai ser um espaço, inclusive, onde vai funcionar a própria Câmara Municipal. Então você tem um conjunto de intervenções culturais, de reformas de praças, né, de novos equipamentos, com esse porte, inclusive, de gestão administrativa, que dá ao centro essa sua capacidade de não ser apenas um espaço de produção econômica, né, de atração do emprego, né, da prestação de serviço, da visitação apenas exclusivamente de um ponto de vista das suas necessidades econômicas habituais da população. Mas é isso que você fala, o centro, ele hoje já era, né, e já é, né, e com as modificações, com as intervenções, é um grande potencial que está no centro hoje, da visitação turística, né, da relação que isso tem, por exemplo, com a visitação dos equipamentos culturais. Se a gente olhar um pouco mais o centro da cidade, ele tem um corredor muito grande de equipamentos culturais, de equipamentos do Estado, do município, né, que são fundamentais. Vai desde áreas de formação, como a Vila das Artes, que nós vamos falar aqui, como cinemas, né, como Teatro José de Alencar, Teatro São José. Então, assim, é um espaço, e a gente tem sempre defendido essa ideia de que o centro ele já tem uma agenda cultural própria, né? Às vezes você não encontra essa agenda cultural entrelaçada com uma agenda estabelecida, mas a agenda do centro é muito forte. Se você olhar os diversos territórios da cidade, você vai ver que no centro
né, você tem uma atividade cultural muito intensa. E essas reformas estão nessa direção, no sentido de dar mais qualidade de vida, de dar novos usos, né, a equipamentos tradicionalmente históricos, preservados, bem cuidados, e historicamente intervenções que vão ter muita importância para a vida da cidade nos próximos anos. Acho que isso é fundamental. Ok, Gilvan, vou pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com mais informações sobre os investimentos em equipamentos culturais no centro de Fortaleza. Volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a Prefeitura de Fortaleza deu início em janeiro deste ano às obras de reforma e restauro do prédio do Estoril, ícone da boemia da Praia de Iracema. O equipamento atualmente abriga a sede da Secretaria Municipal de Turismo, a SETFOR, e também a Galeria Mário Barata. Também estão sendo realizadas intervenções na Vila das Artes. Nós voltamos a conversar aqui com o secretário de Cultura de Fortaleza, Gilvan Paiva. Vamos falar agora sobre esses dois equipamentos, né, Gilvan? O Estoril ali, que já é um prédio ali que é ocupado por um órgão da prefeitura, mas sempre bastante visitado, porque chama muita atenção e tem todo um aspecto histórico por se tratar ali de um ícone da boemia ali, bem característico ali da Praia de Iracema, né? Então, a gente estava aqui então, no bloco anterior conversando sobre as reformas das praças, dos espaços públicos, né? Mas é importante que a gente observe que a força desses espaços públicos, eles se entrelaçam, eles se juntam aos equipamentos culturais da cidade ou a espaços que são referenciais da memória da cidade, né? Nós estamos falando aqui do Estoril, que é essa referência icônica, né, histórica da cidade, né? Porque ali ele está numa área que é uma área que se desenvolveu ao longo dos anos como uma área de grandes encontros, né, de grandes ações culturais, né, naquele espaço. E o Estoril tem assim uma referência histórica ali, outros espaços muito importantes. E a Praia de Iracema, por esse valor simbólico, ele vai ganhando uma nova vida, sobretudo pelas ações de requalificação que ali ocorrem, né, atualmente. E principalmente porque ali é um espaço de tradicionais atividades, além de shows, né, além de um ritmo muito intenso nos bares, restaurantes, né? Ali tem uma força de uma economia criativa que pode se desenvolver de forma muito mais intensa naquele espaço, um pouco a direção. Ali uma ideia muito forte que se desenvolve, por exemplo, pelo Observatório, né, de Fortaleza, né, que tem defendido muita ênfase essa matéria, que tem sido a questão de um distrito criativo ali naquele espaço, né? Então, assim, é um potencial muito grande que se desenvolve naquele espaço, né? Que não tem um aspecto cultural, mas também tem esse aspecto do desenvolvimento da própria economia criativa do local, né? É um espaço de atração, né? de investimentos nessa área de tecnologia, das novas tecnologias, né? Vinculados a esse espaço da própria economia criativa, dos empreendedorismos diversos que existem. Ou seja, é um potencial muito grande. Então, a Praia de Iracema, de um espaço tradicional, né, da boemia da cidade, ele também se transforma e vai se transformando num espaço de desenvolvimento, né, de espaço de empreendedorismo muito grande naquela área. Então, isso é muito importante, essa requalificação. Então, a requalificação de uma feição nova, né? Ela é uma requalificação que não apenas tem um caráter do destaque e da ênfase, né, nos seus aspectos mais da memória, mas sobretudo associado isso hoje ao empreendedorismo, né, ao desenvolvimento, né, dessa economia criativa que é forte na cidade, que nós podemos dizer assim que tem hoje muitas opções, muitas oportunidades. Fortaleza, eu acho que aqui vocês já tiveram a oportunidade de conversar, né, pelo que eu estou informado, né, a Fortaleza hoje tem uma chancela da cidade do design, né? E com certeza aquele espaço é um espaço privilegiado, um espaço destacado nessa articulação, né? Então essas tarefas que envolvem uma cidade que se propõe a ser uma cidade desse porte, com essas feições, e desenvolver, por exemplo, a economia criativa da cidade, desenvolver esse porte de uma cidade que pensa a sua cultura entrelaçada com o turismo, né? Entrelaçada com o desenvolvimento econômico, né? Entrelaçada com a preservação da memória e do seu patrimônio. Então a Praia de Iracema, ela é uma referência disso. Então, o Estoril, quando a reforma acontece no Estoril, ela sempre acontece, o Estoril olhando isso que está acontecendo, né? Porque hoje funciona uma secretaria, a Secretaria de Turismo do município,
mas é um espaço histórico, né? Então esse espaço ele tem que ser reformado, ele está sendo novamente reformado, né, entre muitas reformas que ele já teve, que buscam dar mais acessibilidade ao Estoril, torná-lo cada vez mais adequado para esses usos que são necessários. Hoje uma secretaria municipal, né, de turismo, mas com esse espaço de ser também uma porta de entrada, né, dessa memória, dessa história viva, né, porque a gente sempre tem insistido muito nisso, né. O que estabelece um bom uso de um espaço é você trazer a vida para esse espaço, né? Então, isso é o que, na verdade, garante a preservação do espaço público, né? Quer dizer, a preservação do espaço público, do patrimônio público, depende muito do uso que você vai dar. E, naturalmente, com o uso que seja um uso racional, um uso de preservação, mas um uso que possa viabilizar esse projeto, né? Transformar esses espaços em espaços vivos, né? Então, nós precisamos de espaços culturais, de memória, de patrimônios vivos, né? O patrimônio não é uma imagem de ruína, né? Você defender o patrimônio, você preservar o patrimônio, você já imagina assim, não, o que vai acontecer com aquele patrimônio? Não, patrimônio preservado, tombado é patrimônio vivo, patrimônio que tem uso adequado e uso para a população, né? Então, acho que isso, o Estoril é um pouco esse símbolo, né, de uma preservação continuada que agora recebe esses investimentos, né, de adequação, né, de um esforço ali de estar sempre criando as condições para ele funcionar bem, né? Seja no piso, no teto, nos forros, nas fachadas, né? Em toda essa estrutura de um paisagismo, né? Toda essa estrutura permite que o Estoril continue sendo esse símbolo, né, da Praia de Iracema e símbolo cultural da cidade. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o complexo da Vila das Artes, né? Pois é, você me falava que a questão da Vila das Artes também está sofrendo, está passando por essa situação de restauro, mas não só lá onde são oferecidos os cursos, mas também na Casa do Barão de Camusim, que fica ali na Praça Cláudio Bevilacqua, a Praça da Bandeira, também está sendo restaurado nesse período. Então, isso também eu acho que é uma referência importante e a gente precisa destacar nessa política de preservação, né, nessa política de reformas, de manutenção, né, de reparos nesses nossos bens que são fundamentais do patrimônio da cidade. Nós temos, por exemplo, o Complexo da Vila das Artes. O Complexo da Vila das Artes é o espaço onde funciona a Escola da Vila das Artes, é uma escola de mais de 10 anos, ela tem chegando quase a 15 anos de escola. É uma escola destacada hoje na cidade. Ela talvez eu até ousa dizer que é um dos espaços principais de formação em artes da cidade, né, de forma gratuita, né, financiada pelo município, com recurso público, né, de gestão da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria hoje com o Instituto Iracema, né, de gestão da Prefeitura Municipal. Então, esse equipamento ele tem escola de teatro, né, escola de dança, escola de audiovisual, escola de mídia digital, né, escola de circo. Então, assim, é uma formação permanente de novos profissionais que surgem nessas áreas, o que é fundamental para a produção artística, né, para a criação artística, sobretudo. Então, isso é fundamental. E esse espaço é um espaço de muito uso, né, um espaço de muita produção ali, artística, cultural, né, e que tem uma formação permanente. Então, esse espaço recebe também, né, que nós chamamos de complexo, a Vila das Artes mais a Casa do Barão de Camusim. É uma casa que a gente destinou a sua finalidade para ser uma casa da Casa das Artes Visuais da cidade. Então, na cidade nós temos, podemos dizer assim, o Centro Cultural Belchior é a Casa da Música, né? A Casa do Barão de Camusim é a Casa das Artes Visuais e a Vila das Artes é a Casa da Formação em Artes, né, do município. Então, isso é fundamental, esse trio, né? Esse tripé de articulação da formação, né, da programação cultural da cidade. E essa reforma, essa manutenção que acontece ali hoje, ele tem como centro a própria Casa do Barão de Camusim, no seu telhado, reparos tradicionais, o que vai permitir, por exemplo, que a gente crie as condições para novas exposições ali. Nós já tivemos exposição, o próprio Salão de Abril, né, nós já realizamos ali, né, uma exposição relevante do trabalho da produção do arte visual da cidade, né? E nós vamos também fazer uns reparos, uma manutenção também na própria Vila das Artes, que vai criar melhores condições para que as famílias dos nossos alunos, né, possam também ter melhores condições, os profissionais que ali estão, né, professores, né, toda a área administrativa, né, porque ali nós temos
é uma pérola, né? A Vila das Artes ela é uma pérola do município, né? Que tem ali uma produção artística muito importante. E esse complexo, chamado Complexo da Vila das Artes, ele precisa também ser reformado, ajustado, né? Receber os devidos reparos para que ele possa continuar cumprindo a sua missão de formação dos nossos artistas da nossa cidade. Maravilha, Gilvan. Torcer aí que todas essas intervenções aí sejam finalizadas ainda nesse segundo semestre. Essa é a ideia. E o setor cultural venha realmente a ganhar ainda mais com uma melhor estrutura, uma capacidade maior para a realização dos seus eventos. Obrigado mais uma vez aqui pela presença aqui na TV Terra do Sol. Quem ganha é a cidade. Muito obrigado. Não tenha dúvida. Eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua aqui com notícias de Fortaleza, trazendo já informações sobre o trabalho de assistência social que é praticado pela Prefeitura de Fortaleza nesses tempos de pandemia do novo coronavírus. Eu volto já.